O que era para ser uma jornada épica de afirmação virou um daqueles capítulos difíceis de reler. O sonho de um continente que já não aguenta mais carregar a fama de coadjuvante no palco mundial terminou antes da hora. O Palmeiras, símbolo da regularidade, da consistência e do trabalho a longo prazo, foi eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes. E o mundo inteiro, é claro, reagiu. Não foi uma goleada, não foi um massacre, mas doeu como se fosse. Porque quando se fala de Mundial, não basta jogar bem, não basta ser campeão continental. É preciso mais, muito mais. E talvez esse mais tenha faltado, ou talvez o outro lado tenha simplesmente mostrado porque, ano após ano, mantém o controle da narrativa global do futebol. O placar? 2-1. Mas o que realmente ficou registrado não foram os números. Foi a sensação de que, mais uma vez, o futebol sul-americano bateu na trave do seu próprio limite. E o mundo, que nunca perde a chance de comentar, fez exatamente o que se esperava. Opinou, provocou, analisou e, claro, zombou. Neste vídeo, a gente vai trazer para você as reações mais impactantes do planeta bola. Do técnico adversário às manchetes dos jornais mais lidos da Europa, passando pelos comentaristas de plantão, os memes nas redes sociais e os desabafos de quem acreditava que agora vai. Fique até o final, porque algumas dessas declarações vão mexer com o seu coração. E talvez com a sua raiva também. Era o jogo que muita gente considerava acessível, um duelo entre tradição e pragmatismo, entre história e investimento. E por mais que o futebol goste de brincar com o improvável, nesse dia específico, ele foi cruel. O Palmeiras até teve seus momentos, sua posse, sua proposta. Mas o que vale no fim não é a intenção, é a execução. Quando o apito final ecoou, não foi apenas um resultado que se confirmou. Foi o início da tempestade digital, midiática e emocional. Bastaram minutos para que os primeiros portais europeus começassem a publicar. Mais um gigante sul-americano cai cedo demais, dizia um veículo inglês. Domínio absoluto continua intacto, escreveu um jornal espanhol. E um dos mais lidos da Alemanha não perdoou. Outra vítima da ilusão do futebol latino. A repercussão foi imediata porque o mundo já estava pronto. Pronto para criticar, para analisar, para colocar em xeque a capacidade do futebol sul-americano de competir em alto nível. E esse tipo de narrativa não perdoa. É claro que os veículos de comunicação europeus aproveitaram, sempre aproveitam, porque cada eliminação de um sul-americano reforça o mito da superioridade. E não faltaram títulos afiados. Mundial começa de verdade agora. Mais uma vez, o futebol europeu dita o ritmo. Sul-americanos precisam mais do que raça para vencer. E talvez o mais ácido de todos. Futebol bonito não enche taça, nem banco. Havia um certo tom de sarcasmo, claro, mas também uma ponta de verdade desconfortável. Os clubes europeus continuam levando vantagem em quase tudo. Estrutura, elenco, calendário, recursos, mídia. E mesmo quando o jogo é equilibrado, mesmo quando o placar é apertado, a derrota sul-americana carrega peso de goleada. Do lado de cada mundo, a frustração não foi menor. A torcida, que já carrega um histórico de desilusões em torneios internacionais, viu mais uma chance escapar. E se nas arquibancadas o clima era de incredulidade, nas redes sociais o sentimento foi mais direto, cobrança. Comentários como "faltou raça", "faltou coragem", "faltou mundial mais uma vez", dominaram os trending topics. Muita gente colocou na conta da estratégia. Outros apontaram o dedo para decisões internas, enquanto uma ala mais emocional simplesmente soltou aquele grito engasgado. Não dá mais! Mas o que todos tinham em comum era a dor de ver, mais uma vez, o futebol brasileiro sucumbir quando mais se esperava. Enquanto isso, do outro lado do campo, o técnico do Chelsea, conhecido por ser direto, foi econômico, mas letal nas palavras. Eles jogaram com vontade, mas no Mundial, vontade não basta. Em outra entrevista, quando perguntado sobre o que achou do desempenho do adversário, respondeu com um sorriso discreto. Sabíamos onde apertar, e apertamos. Frases simples, mas que ecoaram com força entre torcedores e analistas. Não era apenas uma vitória, era uma afirmação de que o modelo europeu segue vencendo, mesmo quando enfrenta resistência, mesmo quando há talento do outro lado. A internet, claro, não perdoou. Imediatamente começaram a pipocar os memes. Um ônibus com a placa "Volta que deu ruim" com a logo do Verdão. Um mapa com o Mundial apagado do radar sul-americano. Montagens com frases como
O Mundial continua sendo um continente de difícil acesso. Tudo isso misturado com vídeos antigos, entrevistas resgatadas e, claro, aquela zoeira eterna sobre o título que falta. Cada frame era um lembrete cruel. Cada curtida, uma cutucada. Enquanto a imprensa falava, a torcida gritava e a internet fazia piada, a instituição permaneceu em silêncio. Nenhuma declaração oficial nas primeiras horas. Nenhuma entrevista coletiva imediata, talvez por estratégia, talvez por decepção. Mas o silêncio nesse tipo de situação também fala alto. É o tipo de momento em que todos esperam uma resposta, e a ausência dela só aumenta o vazio deixado pela eliminação. Especialistas opinam. Nos programas de análise esportiva, o clima era de autópsia. Cada passe, cada substituição, cada decisão foi dissecada. O consenso era um só: faltou algo. Uns falaram em intensidade, outros em coragem, alguns em preparo psicológico. Houve até quem dissesse que o time respeitou demais o adversário. Uma frase de um comentarista europeu resumiu tudo. O problema não é perder. É perder como se nunca tivesse vencido. Essa não foi a primeira vez. E exatamente por isso, o peso é maior. Cada nova tentativa vira uma cobrança. Cada derrota reabre feridas antigas. O Mundial de Clubes, que deveria ser uma celebração, virou obsessão. E a obsessão, quando não é concretizada, se transforma em frustração crônica. A pergunta que volta sempre é: por que não conseguimos? E a resposta nunca vem fácil. Porque não é só futebol. É geopolítica esportiva. É diferença de estrutura. É diferença de investimento. E sim, às vezes, é diferença de mentalidade. O jogo terminou, mas as consequências ainda estão em campo. O Palmeiras foi eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes. Perdeu por 2-1. Mas o que se perdeu ali vai além do resultado. Foi mais um pedaço do orgulho de um continente que sonha alto, mas ainda esbarra em muros altos demais. A reação do mundo foi imediata, dura e, para muitos, previsível. Porque enquanto a América do Sul tenta provar seu valor a cada edição, o resto do planeta parece já ter feito seu veredito. Ainda não dá. Mas será mesmo? Porque se tem uma coisa que o futebol nos ensina, é que tudo muda. O hoje pode ser cinza, mas o amanhã pode ser verde, ou azul, ou qualquer cor que represente uma nova história. A verdade é que essa derrota dói, e vai doer por um tempo, mas também ensina. Ensina que não se pode entrar em campo apenas com o peso da camisa. É preciso mais, muito mais. Agora, resta ao torcedor a difícil tarefa de levantar a cabeça, ao clube a responsabilidade de responder com ações, e ao continente o desafio de continuar sonhando. Mas e você? O que achou dessa eliminação? Acha que foi falta de estratégia, de preparo, ou foi simplesmente mérito do adversário? Comenta aqui embaixo. Vou fixar o melhor comentário. Valeu e que Deus te abençoe!